os raios do sol atravessam um vitral delicado, este esplende de beleza, exteriorizando tonalidades pujantes em magia de luz e de cor. A alma humana é constituída de elementos superiores, mas atinge a plenitude quando penetrada pela divina claridade que aguarda apenas ser recebida e filtrada. Qual diamante lapidado que reflete toda uma estrela, ela igualmente se torna um astro fulgurante quando burilada pelo sofrimento e colocada a serviço da função evolutiva. Necessitas entender que o teu progresso espiritual é de emergência e o estás retardando em razão das coisas de pequena monta a que te encadeias. Os grandes obstáculos desafiadores levam o viajante à reflexão na forma pela qual os podes superar. Entretanto, os cardos e pedregulhos do caminho, que parecem insignificantes, enferindo-lhes os pés, impedem-lhe o avanço. Permeia-te da divina luz e clareia os recantos escuros da tua vida, onde se alojam o ciúme, a mágoa, a inveja, a preguiça e outras imperfeições injustificáveis. Criado para a glória estelar, és um cosmos em miniatura, saindo da nebulosa incandescente das paixões. Gravita em harmonia sob a ação do pensamento de Deus, sem te deslocares da rota. A força da atração do amor leva todos a Ele. Irradia-a com todo o teu ser, vestido de tal forma com essa luz que nenhuma sombra remaneça escondida no teu sentimento. Ela alcançará o teu próximo e brilhará no mundo. Com a luz de Deus fugindo em ti, revelarás a bondade e todo o bem que jazem adormecidos e que ela consegue despertar para a vida. Ante o bem a fazer, não digas impossível. No amparo aos semelhantes, não fales, nada sou. Estende as mãos e serve, o céu te escuta e vê. Lembra a tomada humilde, comunicando a luz. Faze o melhor que possas, e o melhor surgirá. Deus é auxílio em ti, age e funcionarás. Compreendemos as tarefas que se desdobram e as lutas que lhes são consequentes. Pudéssemos, e tudo faríamos para que as dificuldades materiais desaparecessem, dando lugar às realizações imediatas que os nossos planos de trabalho vão sugerindo. Se é verdade, porém, que os embaraços se multiplicam, não é menos real a divina misericórdia que nos assiste. Confiemos no Senhor. Articulemos a silenciosa linguagem do serviço, e o serviço falará em silêncio por nós, a todos aqueles corações que refletem a bondade do Mestre. Guardemos a tranquilidade operosa. Edifiquemos cooperação, levantemos bases de amor. Em razão disso, acreditamos agir acertadamente, aconselhando serenidade edificante em quaisquer serviços novos. Calma e fé viva que nos assegurem solidez e compreensão, segurança
e paciência. Confiemos em Jesus e trabalhemos sempre no clima do silêncio mental e da oração íntima. Estaremos mais juntos. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa estarmos aqui mais uma vez nesse encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. A ciência é pródiga em ensinamentos e saberes do mundo. As bibliotecas estão repletas de obras que contemplam séculos e séculos de história acerca da vida no planeta. Milhões de páginas falam a respeito de tudo, apresentando vasto corolário de saber e compreensão. Entretanto, todas essas informações colhidas ao longo de labores, guerras, vivências doces ou amargas, têm em comum o fato de que todas elas surgiram de atos ou fatos que de alguma forma envolviam seres em ação. Sem a ação, não haveria um fragmento de pó sobre a terra, não haveria nada. Por esse motivo, em nosso programa, vamos falar dela, a ação, móvel de toda a criação. Faça-se a luz e a luz se fez. Esse ato criador em Gênesis capítulo 1, verso 3, denota que o processo criativo de Deus passa pela ação. Em primeiro plano, o surgimento da vontade, prenúncio da ação, e posteriormente o movimento, que se traduz em ato, em conformidade com a designação filosófica do termo. Ao se referir a ele, Aristóteles anunciava que o movimento, entendendo aqui como mudança de um estado para outro, se constituía na transmutação do estado de potência para o de ato, afirmando, conforme também assim está na primeira via de Tomás de Aquino, que um ente só passa do estado de potência para o estado de ato por um outro ente em estado de ato, ou seja, o ato precedente induz ao ato subsequente, em uma cadeia que resulta em o levantar de um braço ou a construção de universos tal qual o nosso. A ação é medida importante em termos de realização, porquanto é capaz de produzir os efeitos transformadores em pacientes aprisionados pela inércia. Indivíduos há que perfazem o marasmo de suas vidas inúteis encarnações, abrogando os mandatos divinos das suas missões. Tal situação pode ser observada apenas em entes contingentes, quais nós outros, porquanto em outras esferas da vida a ação resulta de automatismos que não prescindem de vontades ou deliberações, posto que fazem parte de mecanicismo divino que impõe movimento ao sob sua guarda. Entretanto, as encarnações são campos onde joeiram os que elaboram suas vinhas em labores dos mais diversos, sendo portadores de talentos que, por intermédio deles, lhes seja possível lograr o êxito de tais compromissos. Desta forma, itens quais riqueza, sabedoria, inteligência, força física e outros menos usuais, como a situação social, privações, limitações de natureza diversa, se constituem em uma mala de ferramentas ao ser encarnado, pronta a ser usada ao tempo certo, quando assim for demandada pela situação. Contudo, sempre será do sujeito da ação o ato deliberativo de agir, pondo em responsabilidade direta pelas consequências boas ou ruins de tais atos. Em natureza, a ação é força de vida. Meu pai trabalha até hoje, e eu também, conforme assim está em João capítulo 5, verso 17. Se constitui em trabalho um moto contínuo, produzindo os efeitos percebidos em a natureza em todo lugar. Não foi à toa que Allan Kardec, egrégio codificador, posicionou a lei de trabalho logo após a lei de adoração. Deus e movimento, primeira e segunda leis, respectivamente. Assim podemos compreender que desde a mais ínfima porção da vida no universo há o movimento, a mudança, a ação como mola propulsora de toda a vida. Pois, como dizia Nikola Tesla, engenheiro e inventor sérvio, se quiser encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Em questões evolutivas, a ação adquire graus variados, posto que, considerando a vida em si, a ação existe mesmo que o sujeito, em termos práticos, esteja em postura de inércia, pois haverá em sua constituição partes em ação, na forma de órgãos dos sistemas vitais. Contudo, se observarmos aquelas ações decorrentes das deliberações que implicam em decisões,
mudanças de rumo, atitudes, enfim, o quadro se modifica. Considera-se uma pessoa atuante quando, ao longo da vida, observa-se o caminhar, eivado de escolhas, mudanças, sempre explorando possibilidades novas ou alternativas às dificuldades, fugindo do marasmo que prende almas a modelos mentais fixos em ideias que não se modificam, situações que condenam o sujeito a um final evitável, mas que, por força das circunstâncias, restou por ser a única opção possível em cenários de tristes lamentações. Uma coisa que se observa em o livre-arbítrio é a capacidade que o ente tem de agir, de mudar o sentido dos acontecimentos, posto que, diferentemente dos infra-humanos, somos capazes de dizer não às adversidades. Soerguemo-nos após quedas sucessivas em postura ativa, altiva e vigilante, ultrapassando provas e expiações em atitude de expressiva vitória ante os desafios. A ação é motor de mudança de sentido, proporcionando o encontro com novas possibilidades, sempre prens de novas perspectivas e opções. Se viver é a arte de fazer escolhas, agir é a forma de tornar possível a vida, posto que escolha sem ação é sonho, imaginação, vida em estado mental, em abandono da fruição da experiência que se nos é apresentada ao curso do exercício das existências. Leon Denis, em sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, enfatiza a ação extraordinária, esta que supera o mero fisiologismo existencial como ato de construir o próprio eu, sua individualidade, através de milhares de vidas, passadas em centenas de mundos e sob a direção de nossos irmãos mais velhos, de nossos amigos do espaço, escalar os caminhos do céu, arrojando-nos cada vez mais para cima, abrindo um campo de ação cada vez mais largo, proporcionado à obra feita ou sonhada, tornando-nos assim atores do drama divino, um dos agentes de Deus na obra eterna, trabalhando para o universo como o universo trabalha para nós. Esse, portanto, é o segredo do destino. Todavia, entendendo que a ação é propulsora do progresso, da eclosão de novos sentidos, resta afirmar que sem que o espírito, fonte primaz da vontade e da ação, esteja em condições de agir em prol do glorioso futuro que nos aguarda, os atos podem resultar em estrondosos fracassos, por cuja razão é necessário dotá-los de princípios e valores que ordenem a marcha ascensional, que munam o aparelho decisório da mente de fontes ricas de fundamentação às boas escolhas, sem as quais a ação resultará em prejuízo. Praticar o ato da boa leitura, das edificantes conversações, observar o sentido das leis ordenadoras universais e compreender que a sua soberania sobre a simples vontade do sujeito é medida saneadora dos miasmas que confundem a ação, tornando-o agir coadjuvante da vida que flui rumo ao cumprimento das missões de cada qual. Se, por força dos hábitos, a pessoa reiteradas vezes decide por seguir em um rumo equivocado, sem a força para alterar a rota dos acontecimentos, isso é fato grave que requer urgente medida, vez que a mente que constrói padrões é a mesma que os refaz, com esforço ingente e vontade de mudar. Em consonância a essas afirmações, o espírito da benfeitora Joana de Ângeles afirma que as atitudes funcionam como reflexos da vida interior, podendo ser renovadas, transformadas, trabalhadas, enfim, pelo espírito, que é o comandante do corpo. O pensamento, dessa forma, é convidado a reflexões agradáveis e felizes, de maneira que dê surgimento ao hábito saudável que contribui em favor do crescimento espiritual. Crescer, portanto, requer agir, e o agir requer preparo para tal, sendo este o convite que a vida nos faz para sermos a cada dia mais e melhores. Uma das mais especiais. A vida é um rio, estamos no mesmo barco, remaremos juntos. Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos,
mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar, mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos e agir mais. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos e agir mais. A vida é um rio, estamos no mesmo barco. Que? Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos, mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar, mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos e agir mais. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos e agir mais. A vida é um rio, estamos no mesmo barco. Que lindo. Dizeste cristão, declaraste seguidor de Jesus, afirmaste cultor do Evangelho. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Se buscamos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo. É imprescindível, assim, saibamos agir como se fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Lembra-te de semelhante obrigação e cumpre-a. Libertar-te-ás com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Assevera-nos o apóstolo: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Efetivamente, a palavra e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. O coração inspira o cérebro dirige a existência. A emoção cria a ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus, para que aprendamos a raciocinar e a servir com Ele. Alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado? Há quem nos chame à contemplação das chagas e cicatrizes alheias? Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação? Usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos, entre a bondade e o perdão. Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas? Sofremos preterição e calúnia, apodo e perseguição? Padecemos íntimo desencanto ou desgostos e angústias no templo familiar?
usemos a conduta do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos, entre o perdão e a bondade. Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro, a fim de que estejas, em verdade, na companhia do excelso cultivador, purificando a eira do mundo. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do Mestre dos Mestres. É indispensável estejamos realmente com Ele, para com Ele colaborar na construção da vida melhor. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. A árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Repetiremos: nós. O senhor pode, por favor, me dar um conselho, uma orientação por onde prosseguir? Acostumado a tantas e tantas oportunidades em que tais questões lhes foram direcionadas, o profeta, como assim era chamado, não se sentia desconcertado quando uma fila imensa de consulentes lhes abeirava a porta da casa. Fora forjado ao sabor das letras, desde cedo infuso em uma vasta biblioteca herdada da família, cujos títulos diversos lhes conduziram à trilha dos saberes, das ciências e das aventuras. Antônio Borba, era esse o seu nome. Era, como se diz no popular, um sábio, e por sua fama ter se espalhado de boca a ouvido em tão longínquas distâncias, recebera a alcunha de O Profeta, com a qual já se apresentava quando se fazia presente em qualquer lugar. A sua vida pacata e austera reforçava o conceito e ele, sempre que possível, reservava alguns minutos do dia para reflexões pertinentes, as quais sempre lhe serviam como insumos para as novas consultas do futuro. Todavia, em meio a tantas perguntas relativas ao seu mundo íntimo, percebia que, apesar de possuir um vasto cabedal de conhecimentos, para essas ele não possuía resposta. Era como se seus conhecimentos servissem apenas aos outros, uma espécie de remédio elaborado na botica que serve apenas aos que compram e tomam e não aos que fabricam. Uma angústia inquietante começou a tomar-lhe a alma, ao ponto de, vez por outra, mesmo com imensa fila a aguardar, não abria as portas, dando espaço maior aos solilóquios que o incomodavam. Pedir ajuda a alguém? Nem pensar. Afinal, sempre fora dispensador de conselhos e, vez que confessasse haver perguntas para as quais ele não possuía respostas, talvez passasse nesse ato ideia de incapacidade ou incoerência, tal que desfizesse a aura de perfeito confessor.
E assim, temendo pelo pior, resolveu espalhar o boato de que estava muito doente e que precisava se ausentar para lugar distante, onde, conforme relatos, soubera haver remédio para tão grande mal. Cerrou em definitivo as portas do seu estabelecimento e partiu em demanda de um desconhecido lugar onde houvesse uma desconhecida pessoa que lhe auxiliasse em as respostas tão complexas. Já havia andado muitas léguas e à noite descia impiedosa sobre seus ombros cansados de exaustiva viagem. Em um determinado momento, viu em uma picada que se afastava do caminho uma casinha bem humilde, onde um facho de luz fazia crer que lá habitava alguém. E por isso se aproximou. Uma porta velha feita de madeira improvisada, sem fecho ou dobradiça, era colocada no frontispício do barraco, podendo ser facilmente retirada. Contudo, ele bateu, revelando traços de educação e dignidade. Uma senhora aparentando 90 anos abriu a porta espantada, porquanto àquela hora seria muito incomum que alguém a procurasse. Tratava-se de uma antiga benzendeira do local que, como o profeta, atendia a quem a procurasse. "O que queres, jovem?" perguntou a senhora em tom de quem quer entender. "Estou em meio à preparação das garrafadas, pois hoje foi o dia daqueles. Se porventura desejas algo nesse sentido, sugiro que volte amanhã, quando as terei finalizado." O profeta ficou impressionado com o que via. Era uma casa simples, mas parecia um grande laboratório com garrafas, ingredientes e livros velhos colocados sobre mesas espalhadas em todo o ambiente. Uma fumaça saía de um pequeno forno a lenha, dando aspecto lúgubre àquele lugar. "Senhora, desculpe incomodar a essa hora, mas vago a cata de respostas às minhas indagações." A partir daí, o profeta passou a relatar os pontos que o afligia, percebendo que a senhora ouvia atentamente as suas colocações, sem, contudo, nada a dizer. Ao final das explicações, a senhora convidou o profeta para entrar e tomar um café que, a essa altura, já borbulhava também na chaleira improvisada sobre o forno a lenha. Após repasto simples, porém agradável, relatou ao profeta que no dia seguinte partiria à cidade para entregar algumas encomendas e que, se ele desejasse, poderia passar a noite ali, acomodado em um pequeno catre de palhas próximo à lareira. O profeta aqueceu em tom de gratidão e assim, à noite, dispensando sonhos e arguições, se deslocava ao encontro da manhã seguinte, que indicava reinício da jornada. Despertou bem cedo com o barulho de garrafas sendo arrumadas em um caçoar de palha, acomodado no lombo de gracioso burrico. Correu para ajudar a senhora que se esforçava com as caixas, em posição de protagonismo ativo, deixando-a impressionada com as disposições do profeta. Apiedado da situação daquela mulher, pensando em gratificá-la pela noite de descanso e como não possuindo nada a fazer a não ser a sua busca, ofertou os seus préstimos para seguir até a cidade, fazendo a entrega e retornando então no dia seguinte para a finalização da tarefa, ao que a senhora, agradecida, aceitou. Antes de partir, ela lhe deu uma pequena garrafa com um tônico fortificante e um papel com os endereços dos destinatários. Chegando à cidade, foi em demanda do primeiro endereço adotado naquele papel amassado que lhe fora entregue por aquela mulher. Ao bater a porta, um senhor de longa idade vem ao seu encontro, recebe a garrafa e, aproveitando os braços fortes do profeta, arriscou: "Por acaso o amigo poderia me ajudar? Eu sou idoso e estou sem a lenha para o cozimento do almoço. Tenho algumas toras no quintal requerendo a ação do machado." Imediatamente o profeta foi ao quintal, cortou a lenha e colocou no fogão, saindo dali com uma pequena semente dada pelo Senhor em sinal de gratidão. Na porta seguinte foi recebido aos gritos por uma mulher em sinal de desespero, pois seu filho havia se engasgado com um pedaço de pão. Habilmente, usando seus conhecimentos da fisiologia, balançou a criança, expelindo o engasgo, deixando fluir o ar da vida e da esperança. Agradecida por tão generoso ato, a mulher deu ao profeta outra semente em sinal da sua gratidão. Ao passar pelo ribeirão, percebeu que um homem se afogava. Nesse instante, jogou-se no rio, retirando o homem que, após procedimentos de reanimação, voltou à vida. Mais uma semente colocada no seu bolso.
Adiante, uma casa incendiava e uma família gritava por socorro. Nesse momento, usando seus conhecimentos da física e da matemática, improvisou uma mangueira retirando água de uma caixa colocada sobre um monte próximo, debelando as chamas. De gesto em gestos, sementes eram acumuladas para alívio do profeta, que a cada atitude percebia desanuviar parte do seu sofrimento e da culpa inclemente que o atormentava. Ao final das distribuições, nova alcunha lhe fora atribuída. Ao invés do profeta de outrora, surgia o Senhor dos serviços, dispensador de atos em prol do bem alheio. A sensação do dever cumprido lhe invadia a alma e Antônio Borba, renovado, retorna então à casa daquela senhora que lhe direcionara para os serviços que o curaram em definitivo. Ao chegar, um bilhete. Caro senhor, cumpriste bem tua missão. Foste capaz de pôr em ação vossos conhecimentos e assim serves ao mundo como dispensador de bênçãos. O pensar é bom, o aconselhar é generoso, mas o agir é divino. Coloque tuas sementes à terra, espalhe em todo canto as árvores do serviço e em breve haveremos de colher nessas plagas os frutos da caridade que vê, socorre e alivia, sendo os homens operosos braços de Deus em prol da humanidade. O profeta semeou o imenso jardim com as sementes recolhidas no campo dos serviços, e assim todos os dias contempla essas fileiras perfumadas de rosa deste vasto quintal, agradecido por ter tido a glória de receber pelas sementes as medalhas da ação. Se nós pudéssemos pensar assim como Jesus pensou, e se pudéssemos sentir tal como o Salvador, se em nosso modo de agir a máxima fosse o amor ao próximo, assim como bem nos ensinou o Filho de Deus, o guia e modelo para todos nós. Reflita enquanto há tempo, irmão, e olhe para o seu próprio ser. Se a caridade e o perdão residem em você, Jesus nos deixou as lições de nos amarmos como irmãos, pensar, sentir e agir seguindo a direção do Filho de Deus, exemplo maior de amor. O que falta ao mundo é amor, o amor para com nossos irmãos, pois fora da caridade não há salvação. Pense como se fosse você, sinta a dor do próximo também e haja como Jesus ensinou. Nada se consegue sem amor. Reflita enquanto há tempo, irmão, e olhe para o seu próprio ser. Se a caridade e o perdão residem em você, Jesus nos deixou as lições de nos amarmos como irmãos, pensar, sentir e agir seguindo a direção do Filho de Deus, exemplo maior de amor. O que falta
onde escutes a voz que blasfema, ironiza, amaldiçoa. Não ponhas discussão agravando o azedume. Ao invés de revide, usa sem mágoa o verbo que abençoa. Onde o crime enlameie, com temerários ímpetos de fera, a face da existência, não atires instinto contra instinto, semeia a tolerância, ajuda e espera. Onde o erro domine, entretecendo cárceres e dores, não deites pedras no caminho alheio, patenteia a verdade sem reproche, dando bondade e luz por onde fores. Onde o fracasso grite no cortejo de sombras em que avança, não repouses no chão de desalento, a ninguém desanimes e recupera o clima da esperança. Onde o mal apareça, azorragando o mundo sofredor, procuremos com Deus a infinita bondade e sejamos em paz, pelos dons do serviço, uma bênção de amor. Diante de Messino, instrutor, a Comissão Espiritual de Unidade Religiosa examinava o caminho mais nobre para a integração com Deus. A grande assembleia congregava estudiosos desencarnados de matizes diversos, e a discussão prosseguia, calorosa e edificante. Que ninguém se afadigasse. Tudo se acomodaria por fim no seio do Eterno com a passagem dos milênios. Outros pareceres, no entanto, salientavam-se ponderados. A devoção arredava ao espírito da possibilidade de cair. Tanto quanto possível, a criatura deveria acolher-se à paz dos tempos. A força de mentalizar a divina bondade, o espírito acabaria por desviar a consciência, transferindo-a da terra para as esferas superiores. Entretanto, diferentes opiniões naquele momento se fazia ouvir. Quem poderia esquecer os créditos que eram destinados a Afão? E muitos companheiros advogavam a causa do esposo próprio, argumentando que se Deus esperava os filhos em aperfeiçoamento para se reunirem a Ele, é que, de certo, lhe reservava serviços na criação. Não seria, pois, mais que justo abreviar o serviço probatório? Messino, em silêncio, esperou que os ânimos serenassem e, quando a calma se espraiou no recinto, convidou todos os aprendizes para uma pequena excursão. Era um famoso museu terrestre. Messino então parou, no que foi acompanhado pelos discípulos. Sem comentários, caminhou para certa vitrine em que se via uma soberba coleção de brilhantes. E então falou, apontando 3 peças raras. Temos aqui 3 valores magníficos, procedentes de regiões diversas. O primeiro é uma gota de beleza acrisolada no tempo. Ela gastou centenas de séculos rolando nas artérias do continente africano. À custa de movimentação indiscriminada, perdeu a veste bruta em que se envolvia e foi colhida por hábil garimpeio. O segundo é qual se fora um pequenino astro fulgente.
Era um diamante que servira por dezenas e dezenas de séculos em vários templos, desde que um mercador o ofereceu ao santuário de Amon, quando Tebas era a cabeça pensante do Egito. Mudava de posição com a mudança de culto e assim, de tempos em tempos, sofria leves alterações para adaptar-se a pertences da atividade religiosa, até que foi burilado de maneira total. O terceiro, que mais se parece com um pingo de orvalho invadido de sol, foi uma pedra escura, achada numa mina vulgar, há menos de 50 anos, comerciada várias vezes por mãos mercenárias e tendo em muitas ocasiões adornado o colo de mulheres menos sensatas, foi afinal laboriosamente preparada por um sábio esmerilador, vindo a figurar entre as pedras mais valiosas do mundo. Todas as três guardam agora consigo uma expressão idêntica e alinham-se na mesma glória cultural, em uma casa importante de uma das mais importantes nações da Terra. E fitando-nos de maneira benevolente, concluiu: temos aqui o símbolo das três grandes sendas que conduzem a alma ao eterno amor e à eterna sabedoria. A evolução que pede inumeráveis milênios, a devoção que exige dezenas de séculos e a ação que solicita, por vezes, simplesmente alguns anos. Como é fácil de observar, todas elas conduzem a Deus. Entretanto, quem deseje chegar à meta em vigor de aproveitamento e oportunidade, escolha sem vacilar a trilha da ação. Ainda mesmo entre flagelações da vida moral, nessa estrada de luta, alcançará mais depressa a comunhão com o Senhor, para servir-lhe a bondade e estender-lhe a vitória. Em matéria de educação a nós mesmos, existe comumente um adversário em nossas melhores definições. Via de regra, afirmamos a cada trecho de nossa marcha espiritual: sei que a morte é apenas mudança e devo corrigir-me para a vida maior. Entretanto, estou sob o cativeiro de inúmeras imperfeições, à maneira de árvore asfixiada pela erva de passarinho, e não consigo renovar-me. Sei que é necessário praticar o bem para que o mal não me assombre as horas. Todavia, por mais que me esforce, não chego a vencer a preguiça que me entorpece. Sei que é urgente estudar, melhorando conhecimentos, a fim de entender os desafios do mundo e solucioná-los com segurança. Contudo, não tenho tempo. Sei que é minha obrigação abraçar as boas obras que as circunstâncias me indicam em proveito de minha felicidade, mas receio entrar em choque com as alheias opiniões. Sei que é preciso. É a nossa frase trivial diante do serviço que nos compete. No entanto, habitualmente falha o motor da vontade no momento da ação. Quase sempre, perdemos tempo precioso empenhando-nos em saber o que ainda estamos muito longe de aprender, numa atitude, aliás, muito compreensível, porquanto, desejando saber dignamente, a curiosidade respeitável alenta o progresso. Mas, se fizéssemos o melhor do que já conhecemos,
transferindo ideais e planos superiores das linhas teóricas para o terreno da realização e da prática, desde muito estaríamos guindados à posição de numes apostolares das doutrinas redentoras que apregoamos, adiantando o relógio da evolução terrestre. Como é fácil de anotar, nós todos, coletivamente examinados, criamos muitas dificuldades na Terra pela ânsia de fazer sem saber, mas agravamos consideravelmente essas mesmas dificuldades pelo atraso de saber e não fazer. Sol que alimenta o meu ser, sabedoria e paixão, força, vontade, poder, fé que encara a razão. Brisa que acalma e conduz, o som de uma nova canção, trazendo alívio e a cura, luz em minha escuridão. Toda essa fonte de amor vem de Jesus para mim. Sempre que escuto na alma o seu chamado que diz: segue-me, agora ou amanhã, vem a mim, estou sempre te esperando. A vida e a verdade eu tenho a oferecer, a paz no coração, na vida sou caminho pra você. Toda essa fonte de amor vem de Jesus para mim. Sempre que escuto na alma o seu chamado que diz: segue-me, agora ou amanhã, vem a mim, estou sempre te esperando. A vida e a verdade eu tenho a oferecer, a paz no coração, na vida sou caminho. Segue-me, agora ou amanhã, vem a mim, estou sempre te esperando. A vida e a verdade eu tenho a oferecer, a paz no coração, na vida sou caminho pra você.
vida, sou caminho pra você. O sentimento inspira, o pensamento plasma, a palavra orienta, o ato realiza. Figuremos assim a ideia como sendo a fonte nascida no manancial do coração e traçando a si mesma o curso que lhe é próprio. O pensamento vibra desse modo no alicerce de todas as formas e de todas as experiências da vida. Pensando, o arquiteto imagina o edifício a elevar-se do solo. O técnico cria a máquina que diminui o esforço braçal do homem. O escultor arranca ao mármore os primores da estatuária e o artista compõe sublimadas formações de beleza, endereçando apelos à ciência e à virtude. E é também pensando que o usurário levanta para si mesmo o inferno da posse insaciável, que o viciado gera as fantasias monstruosas que o conduzem à delinquência, que o criminoso se arroja aos abismos da perversidade nos quais se afogará em desilusão, e que o preguiçoso coagula para si mesmo os venenos da inércia. Em razão disso, depois da morte do corpo, mais intensivamente vive a alma nas criações a que se afeiçoa. Isso não quer dizer que haja retrocesso na marcha evolutiva do espírito, mas estagnação do ser nas formas infelizes em que se compraz pelo seu próprio pensamento desgovernado e delituoso. Com isso, desejamos igualmente dizer que todos influenciamos e somos influenciados. Agimos e reagimos. E se os missionários do bem recebem dos planos superiores a força que lhes enriquece as ações para a vitória da luz, os tarefeiros do mal recolhem dos planos inferiores as sugestões que lhe infelicitam a senda, inclinando-os aos resvaladouros da treva. Assim, pois, recordemos o magnetismo desvairado das inteligências que se transviam nas sombras e compreenderemos a loucura temporária que ele pode trazer às almas que o provocam. Viverá o homem onde situe o coração. Diz-nos o Evangelho, e podemos acrescentar, sem trair o ensinamento do Senhor, que onde colocarmos o pensamento, força viva de nosso coração, aí se manifestará, como é justo, a forma de nossa vida. Confie em Deus e em você mesmo para dirigir-se. Mas entenda que você, por enquanto, ainda é um ser humano sem ser um anjo. Exercite a autoaceitação a fim de não se marginalizar nas idealizações negativas. Não chore sem consolo sobre as experiências que se lhe fazem necessárias, porque a lamentação repetida conduz simplesmente à solidão, e a solidão, mesmo brilhante, significa inutilidade e vazio. Se você caiu em algum erro e consegue saber disso, já possui também discernimento bastante para retificar-se. Guarde a lição do passado sem transportar consigo a embalagem dos problemas de que você a extraiu. Compreendamos os outros nas lutas deles para sermos compreendidos em nossas dificuldades. O tempo é um mercado de oportunidades constantes na construção do bem que podemos aproveitar quanto e quando quisermos. Se você espera progresso e milagres em seu caminho, não pare de trabalhar, garantindo saúde e paz,
equilíbrio e segurança em favor da própria vida, aceite os outros tais quais são, sem alimentar inveja ou ressentimento. Recorde os talentos que lhe enriquecem a personalidade e as bênçãos que lhe valorizam a existência. E lembre-se que todo dia é momento de estender a prática do bem, esquecer o mal, aprender sempre mais e fazer o melhor. Senhor, que neste momento de decisão peço a tua luz e tua sabedoria, que eu possa agir com discernimento e coragem, seguindo sempre a tua vontade. Fortalece, Senhor, a minha fé e me guia em cada passo. Que a tua paz reine em meu coração e me dê sempre a serenidade necessária para tomar as melhores decisões. Que minha ação seja sempre guiada pela luz e pela sabedoria. Que eu possa, Senhor, reconhecer as necessidades do meu próximo e agir sempre com compaixão. Que minhas palavras e atitudes sejam sempre um reflexo do teu infinito amor. Que assim seja. Quando tudo parecer acabado e sem força já não dá pra caminhar, a tristeza, a solidão são companhias. Mesmo assim você precisa acreditar. Não se lembra do que aconteceu com aquele coxo que ficava ali sentado a mendigar, esperando de alguém uma saída, mas com certeza no outro dia voltar. Pedro e João iam pro templo e avistaram aquele homem a pedir. Disse Pedro: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Levanta, em nome de Jesus, levanta. Levanta, em nome de Jesus, e anda. Levanta, em nome de Jesus, levanta, em nome de Jesus, e anda. Levanta e anda, em nome de Jesus. Pedro e João iam pro templo e avistaram aquele homem a pedir. Disse Pedro: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou.
Em nome de Jesus, levanta. Levanta. Em nome de Jesus, levanta. Em nome de Jesus, e anda. Levanta e anda.